Gente, vamos fazer um resumão do dia aqui no História Santos Debate e colocar para o público, né, e ouvir a opinião do santista. Assim, eu ouvi muita coisa, tá? Do tipo, se o São Paulo não vir para o Santos, para mim acabou o futebol, acabou o Santos, acabou torcida e tudo mais. O Santos precisa do Sampaoli, o Santos quer o Sampaoli, tem que ter o Sampaoli, tem que ter um choque de realidade. Eu concordo que tem que ter um técnico que mostre aos jogadores o caminho das vitórias, uma organização tática melhor, uma entrega melhor, e um cara que saiba cobrar desses jogadores o melhor deles no campo. Porque o Kleber Xavier, apesar de ser um cara que entende de bola, cara, eu vou falar isso, é um cara que entende de futebol, a gente não pode negar isso, a gente pode estar, sabe, o torcedor pode ter saber que ele não deu liga com o Santos. Mas o Kleber Xavier é um cara que inegavelmente conhece de futebol. Só que ele não tem o comando, ele não tinha o comando sobre o domínio sobre o Santos. Muitas vezes o Neymar encostava no banco e perguntava para ele: e aí, Kleber, o Tassiano tá jogando de quê? Ontem tomou 5, o Neymar virou pro banco, abriu os braços e falou: não vai mudar? Tipo, faltou atitude para o Kleber no momento crucial, no momento difícil do Santos, né? A diretoria teve todo o tempo do mundo para mudar entre o jogo do Sport e do Juventude. Foi isso, né? Sport e Juventude. Depois veio o Cruzeiro. É isso. Mas as circunstâncias daquele jogo, 2-0 perdendo, depois com 1 a menos, consegue empatar, mantiveram o Kleber. Contra o Juventude, nós vimos que o time não andou no Morumbis, o Kleber foi vaiado, mas a vitória, o Neymar e tal, apagaram um pouco disso. Foi para Belo Horizonte, ele escalou mal o time, estava perdendo, conseguiu a virada com as modificações. Isso fortaleceu ele, afastou o Sampaoli. A situação do Santos hoje, ela é assim, para você ter uma ideia, tá? Ela tem o Sampaoli repleto de exigências para o Santos. A goleada de ontem fez o Sampaoli ter ainda mais razão, entre aspas, em exigir do Santos o que ele quer para entregar resultado. E está na mão do Santos a seguinte questão: como é que vai fazer? Vamos bancar o argentino? Vamos apostar nele? Ou temos que ver outras alternativas? Não temos como bancar o argentino tudo o que ele pede. A situação do Santos no mercado não é nada boa. E você, torcedor, já sabe, né? Eu vou destrinchar um pouquinho mais esse assunto nesse vídeo um pouquinho mais longo, mas com uma ordem cronológica muito interessante da busca por um novo treinador. Quem já disse não, tá? Quem condicionou exigências, quem pode ser a última alternativa para livrar do rebaixamento, é isso que eu estou falando, tá? Então já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, compartilha esse vídeo com os amigos, para que eles possam se inscrever aqui também. É muito importante ter você aqui no História Santos Debate. Nós retomamos nossas atividades normais nos canais História Santos Debate, no História Santos Oficial, tá? Com muito conteúdo. A partir de agora, já estabilizamos, vamos para cima. Gente, vamos lá. Numa ordem cronológica. Por que o Santos não deu sequência às conversas com o Sampaoli e por que o Santos esperou o vexame para demitir o Kleber Xavier? E por que só o Kleber Xavier foi demitido e não a comissão técnica? Vamos lá. O Santos esperou porque tentava convencer o Sampaoli de parar algumas arestas. O contrato que ele quer de 2 anos, uma multa altíssima, ele quer toda a comissão técnica dele no Santos, tá? Que tem nessa comissão técnica o Andreatta, que é uma espécie de gerente de futebol do Sampaoli, tem analista de mercado, tem 2 auxiliares, preparador físico, preparador de goleiros, tem todo um scout de confiança dele, que é o que indica para ele, traz esse jogador, ele vai lá e exige que o clube traga. E o Sampaoli, depois da derrota, obviamente, imediatamente entraram em contato com ele, vamos retomar. O Sampaoli falou: gente, o que vocês fizeram de contratações no meio dessa temporada não melhorou em nada o Santos. Olha só o que ele falou. Desde abril, quando ele disse não. Ele disse sim, depois disse não, depois daquela entrevista do Pedro Martins. Lembram-se da chave do CT e tal? Pois é. Não melhorou em nada. Ele falou: então nós vamos ter que rever. Então o Santos vai ter 2 semanas até o dia 2 de setembro, se topar o projeto de Sampaoli, para buscar quem ele indicar. Porque só com quem ele indicar é que ele avisou que consegue entregar resultados, performance, entregar para a torcida um momento mais tranquilo. O Sampaoli garantiu que entrega se o Santos entregar para ele o que ele pede.
O São Paulo vem muito traumatizado da gestão Pérez, porque tudo que ele pedia, o Pérez fugia. À exceção do Cueva, que ele pediu, 90 dias ele enjoou e foi embora. O Renato Florencio, o Renatinho, que jogava de terno, ex-jogador do Santos, jogou muito tempo no Sevilha, da Espanha, jogou até no Botafogo, quando voltou do Brasil. O Renatinho era um executivo de futebol ali. E o Renatinho não durou tanto, porque, cara, tipo assim, ele ficava meio, sabe, no escuro. São Paulo cobrava dele, ele tentava falar com o Pérez não conseguia. Então o São Paulo, ele não quer esta construção de ambiente como ele teve na gestão Pérez em 2019, quando ele passou pelo Santos. E ele exige para entregar. O Santos não tem dinheiro para entregar o que o São Paulo quer, gente. Não tem, a não ser que o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, tire a mão do bolso, coloque lá uma grana, tire do bolso dele, mas aí você vai onerar mais o Santos. O Santos já é um clube endividado em 670 milhões de reais, dívidas a curto, médio e longo prazo, né? É um dos maiores endividados do futebol brasileiro. O Santos não pode se endividar mais, mas o Santos tem que preservar, tem que entender que precisa preservar-se na primeira divisão. Não pode mais cair. Se essa volta para a Série A já foi traumática, né? Não conseguiu mudar tanto o elenco, não conseguiu agir no mercado, sem dinheiro, sem receitas, e o Neymar aí, e só o Neymar e ninguém do nível dele para poder, sabe, ajudar. Cara, assim, o Santos é um time de Série B jogando a Série A, com uma cerejona no bolo que é o Neymar. É isso. O Santos apostou no Rolheiser, que estava no banco, não conseguiu render. O Santos tem o Barreal, estava rendendo bem. Mas no jogo contra o Vasco não dá para falar que alguém rendeu, porque ninguém rendeu. Nem Neymar rendeu, nem ninguém rendeu, tá? E ficou todo mundo assim, foi um problema comportamental. E é isso que o São Paulo quer tirar do Santos nesse momento. Ele quer. E o São Paulo é aquele cara que, se tiver que afastar jogador, ele vai afastar. E vou te falar, tem os caras do Santos merecendo ser afastados. Tem os caras com comportamento muito diferente em campo. Sem atitude, sem personalidade, tipo, passeando, desfilando como se estivesse no shopping center. E o Santos não é shopping center. Sobra sempre para o treinador. Mas tem que se fazer uma limpa no Santos. Só que o Santos não tem dinheiro para atender o que o São Paulo quer. O Santos vai tentar convencer o São Paulo vamos começar o projeto assim e ano que vem a gente traz quem você quiser, vai buscar. Não é assim que funciona. Alexandre Matos e Sampaoli, cara, é um conflito enorme, enorme, enorme de ideias, de modelos de trabalho, sabe, de personalidades, enorme. O Alexandre Matos gosta de ser aquele cara pomposo que está à frente. Ontem foi lá falar, ontem merecia o presidente falar, né, sobre a demissão do Kleber Xavier e os próximos passos. Não, o Alexandre Matos fez um pronunciamento que, assim, falou, ele choveu no molhado, foi o óbvio do óbvio, né, que estava triste, arrasado, envergonhado, pô, foda-se, todo mundo estava assim, né? O torcedor do Santos estava muito mais do que você, Alexandre Matos, que chegou outro dia aí, né? E não conseguiu melhorar o que você tinha que melhorar. As contratações foram pífias, gastou só $1,5 milhão, beleza. Trouxe 4, e não junta um. Olha o Mike que você trouxe, ganhando quase R$1 milhão por mês, e não consegue jogar direito, essa é a verdade, o cara não consegue jogar direito. O Mike não consegue jogar direito. O Igor Vinícius veio, eu gosto do Igor Vinícius, Gostei dele principalmente antes da lesão no São Paulo, quando o Zubeldia começou no São Paulo. Ele era titular, jogando muito bem, fez um excelente Campeonato Brasileiro do ano passado da Série A, foi revelado pela base do Santos, pouca gente sabe, mas foi, e voltou, mas também fez até um jogo decente contra o Juventude, foi um dos poucos que salvou ali contra o Juventude, sabe? Uma performance, assim, em termos de performance, tal, de entrega. Aí depois perdeu a posição para o Mike, e o Mike não está entregando o que ele entregava no Palmeiras. Mas é o time, Fara. Não. Individualmente ele não está entregando. Como o Neymar não está entregando, o Neymar oscila demais. Ele entregou contra o Juventude 2 gols, uma boa atuação. Contra o Cruzeiro ele não foi bem, perdeu um gol feito e tal, deu aquele drible no Fabrício Bruno, mas só por plástica, mas não foi bem. E contra o Vasco, é um dos poucos que tentava alguma coisa, mas ninguém acompanhava o raciocínio dele, e aí teve uma hora que ele sucumbiu a tamanha fraqueza, né, vergonha que o Santos passava. E ali ele se entregou à vergonha. E no final do jogo ele chorou de raiva, gente. E eu falo para vocês, não esperem que o Neymar, se não melhorar muito a situação do Santos, que ele renove até a Copa do Mundo.
que ele vai interromper esse projeto que ele tem para a Copa do Mundo no Santos e vai partir para outra. E olha, o Neymar num time ajeitado, num time bom, ele joga, tá? Só para te falar. Eu acho que a gente tem que pensar nisso também. Então o Sampaoli e o Santos, para bancar o projeto Sampaoli, vai ter que fazer o que não pode fazer. E aí, todos vocês que pedem o Sampaoli, né, e eu entendo que o Sampaoli era um cara que seria um cara... ele vai ter muitos problemas de relacionamento, inclusive no vestiário, vai ter muitos problemas, mas é um cara que se impõe diante do elenco. E o elenco do Santos precisa hoje de um cara que se imponha, tá? Para mim também seria o primeiro nome, porque o Sampaoli, ele condicionou lá, e o Santos pode condicionar no contrato, ó, eu quero esses jogadores que eu entrego que vocês quiserem. Que vocês precisam, tá bom, vamos trazer esses caras, só que tá no contrato aqui. Se você não entregar, não tem multa. E o Sampaoli exige uma multa alta para trabalhar no Santos. Não é fácil, não é fácil. Não é simples, não é só gritar no Morumbi, Sampaoli, Sampaoli, que ele vai vir. Não, não é assim. Ele não joga... o amor pelo balão é uma história, sabe? Uma historinha para boi dormir. Não é assim que funciona. Não é assim que vai funcionar. Não é desse jeito. Então o Santos vai ter que abrir a pernoca para o Sampaoli entrar. Tá bom? É isso. Fará, e o Tite? Cara, descartem o Tite. O Tite, um dia antes, ele já tinha palavrado com o Corinthians. Ele tinha recusado o Santos uma semana antes, uma semana depois ele estava vindo para São Paulo para assinar com o Corinthians. Ele teve problema de saúde e se afastou. Não é porque o Santos manteve a comissão técnica, o filho do Tite, o Matheus Bach, o Fábio Macerijan, o Vinícius, né, que vieram com o Kleber Xavier, que o Santos vai ter o Tite. Obviamente que o Santos fez isso estrategicamente para tentar convencer o Tite. Mas o Tite não vai pegar trabalho agora. Não é o Santos que vai fazer o Tite voltar a trabalhar. Apesar do filho estar lá e tudo mais. Tá? Não é isso. O Tite eu coloco como uma condição remotíssima. Cara, só se tiver uma grande virada dinâmica no futebol é que o Tite vai entrar com tudo para dirigir o Santos. O projeto Santos não vai ser comandado pelo Tite a partir de agora. Esse projeto Santos não agrada o Tite. Tá? Não agrada. Vojvoda é um cara também que já disse diversas vezes não ao Santos e não está disposto a ouvir, sequer ouvir o projeto Santos. Se o Vojvoda aparecer amanhã como técnico do Santos, vai me surpreender demais. Demais. Tá? Vanderlei Luxemburgo, que recentemente viralizou num corte de um podcast do Miller aí, dizendo que ele só não veio para o Santos por causa do Pedro Martins, por questões políticas, né? Que o pai do Pedro Martins era presidente nacional de um partido aí, e por isso que teve esse negócio todo, que aí antes do Kleber Xavier era para ser ele conversou com o Marcelo, e ele propôs ao Marcelo que ele queria comandar todo um departamento, head coach, né? Alguma coisa assim, e o Marcelo, recuou. Eu sei da amizade, eu coloco o Luxemburgo como alternativa bem distante, assim, a última. A última, se a torcida começar a pedir, aí o Santos vai lá e contrata, tá? Se eu não conseguir Sampaoli, se não conseguir um nome mais de impacto. E ficamos nisso, cara. Porque o mercado está fechado para o Santos. Fechado demais para o Santos. Dessa vez, não vai ser o Neymar que vai condicionar, ou vai falar, conversar com o treinador para que ele tope o projeto Santos. Não vai ser o Neymar, não vai ser dinheiro. Vai ser o quê? O entorno. Não é, o cara não vem aqui só pelo salário. O cara vem aqui também para não se queimar. Porque hoje, quem pega o Santos corre um sério risco de se queimar no mercado. O Santos está queimado no mercado de treinadores, porque foi uma máquina de moer técnicos por causa das próprias escolhas do Santos ruins. O Sampaoli, ele já disse sim ao Santos. Se o Santos atender às expectativas dele, a tudo que ele pediu, exigências, ele está no Santos de volta. Só que pensem no negócio. Se ele não conseguir fazer esse time andar, se ele não fizer o time andar, se ele não fizer o time performar, se ele ficar nessa instabilidade que o Santos vive já há muito tempo, para se livrar dele vai ser muito caro. Então o Santos pensa no quê? No projeto Sampaoli, em, como eu disse, abrir as pernocas para ele entrar. Senão, não tem essa. Você já percebeu o porquê que o Santos segurou tanto o Kleber Xavier? E tem outro detalhe. O Sampaoli vindo dessa comissão técnica aqui, o filho do Tite, o Fábio, o Vinícius, todos na rua. Sampaoli não vai aceitar, é da comissão técnica fixa. Sampaoli não é desses. Ele vem com o time dele e é com o time dele que ele trabalha. E se o clube mantiver, os outros serão escanteados pelo Sampaoli. Aí começam os problemas de relacionamento de maneira interna. Você entende? Então, assim, o Santos tem que abrir mão de muita coisa para ter o Sampaoli.
Você, como torcedor, estaria disposto? Você está comentando aqui embaixo, né? Porque, assim, tem os dois lados da brincadeira. Cara, eu entendo também que o Santos precisa de um técnico estilo Sampaoli, que se imponha para cima dos jogadores, que pegue o vestiário para ele, que não deixe ninguém dominar o vestiário. E assim, espere também, se for o Sampaoli, vai ter, sim, problemas de relacionamento com o Neymar. Claro que vai. O Neymar tem as regalias dele, sim, como sempre teve. Tem. E o Sampaoli vai querer cortar e não vai conseguir cortar. E aí começam os problemas. Vamos projetar na frente. Não vai ser só entrega no campo. O Sampaoli, ele comanda tudo. Comanda tudo. Enfim. Só que o Santos só tem essas alternativas que eu te falei. Vai ficar nisso. É o Sampaoli, primeira opção. Tite eu descartaria já, Vojvoda descartaria, Luxemburgo, última opção. Vai ficar nisso. Vamos botar o Matheus Bach para comandar o Santos. Desculpa. Mas quem trabalhava muito taticamente o Santos era o Matheus Bach. Não era o Kleber Xavier. O Kleber Xavier dava os retoques finais. Então, cara, vamos pensar muito bem assim. Vale a pena arriscar? Tipo, perdido por 1, perdido por 10? Vamos de Sampaoli para ver se arriscar? Será que... Aí é outra coisa. Será que o Santos vai conseguir chegar nos nomes que o Sampaoli quer? Porque o Sampaoli vai indicar, ó, eu quero o Joãozinho. Pô, o Joãozinho custa 30 milhões de dólares. O Santos pega dinheiro, vai lá, 30 milhões de dólares. O Joãozinho, pô, peraí, mas eu não quero ir. Como assim, Joãozinho? Não quero ir, pô. Não vou aí para ficar sofrendo pressão, tal, esse tipo de coisa. Tem isso também. Não é só porque o Sampaoli vai indicar que os caras vão aceitar vir. Olha só o mato sem cachorro que o Santos se meteu. Cara, é um bagulho absurdamente impossível de se imaginar. E os 6-0 pro Vasco prejudicam demais a busca do Santos por um técnico. Os caras vão exigir tudo, até as calças do Marcelo Teixeira, para comandar esse Santos. Porque os caras sabem que a situação tá... No momento é uma situação que parece irreversível dentro da competição. Vai ganhar uma, empatar outra e perder duas. Ganhar uma, empatar outra e perder duas. Vai ser assim. É muita instabilidade. E contra o Bahia, seja com o Sampaoli, com o Tite, com o Vojvoda, com o Luxemburgo, com o Matheus Bach, sem técnico, com o Neymar no banco comandando o time, cara, o mais provável é que o Santos perca o jogo e perca feio para o Bahia. Você entende? Então, o que eu não quero e o que eu não admito como torcedor, e eu acho que o torcedor também não admite, é que a diretoria do Santos não anuncie ao menos um técnico esta semana e que vá para o jogo do Bahia sem ter o técnico definido. Aí é absurdamente horrível. Horrível. Aí vai ser uma amostra, mais uma amostra de que há uma diretoria, uma gestão que se perde nesses condicionamentos de técnico, na busca, que se perde num mercado hoje tão voraz que necessita de tanta sagacidade. Tá? Não dá para chegar contra o Bahia. O cara pode nem estrear contra o Bahia, mas tem que ter a definição do cara amanhã que o Santos se representa. Tem que ter. Você não pode demitir um técnico no vestiário, ficar com uma comissão e apostar nessa comissão. Mais uma aposta não dá. Concordam comigo? É isso, gente. Foi um vídeo mais longo, mas bem justo para vocês, tá? Bem justo. É Sampaoli ou é Sampaoli? Tite e Vojvoda, remotíssimas as chances. Eu falo remotíssimas para não dizer zero, porque o futebol é muito dinâmico, né? Mas são remotíssimas. Luxemburgo é a última opção. É tipo assim, pô, se pressionar muito o Lucha, vem. Aí vão entregar para o Lucha tudo que ele quer. Também. Quer ser o head coach, tomar conta de todos os departamentos, enfim, tudo aquilo. Cara, a saber o que vai acontecer no Santos. A saber, o comportamento dos jogadores nessa movimentação do Santos no mercado. Jogadores não podem ser consultados sobre o novo treinador. Não devem ser consultados. Eles não merecem ser consultados. Tá? O Santos tem que surpreender os jogadores com o nome do técnico. Eles só podem saber quando o técnico for anunciado. Não tem que pedir bênção para jogador de futebol. Não tem. São funcionários. Tá? Enquanto o torcedor do Santos, você, torcedor do Santos, que ontem estava no Morumbi ou não estava, ou assistiu, ficou envergonhado e teve que acordar hoje de manhã para trabalhar, os trabalhadores do Santos, jogadores, perguntam se eles estão trabalhando já hoje. Que nada, ganharam até folga. Bom, não dá. Num clube sério, no dia seguinte, cara, vamos lá, à tarde, reapresentação regenerativa, não quero saber. Vamos lá, aproveitar todo o tempo que temos para tentar melhorar. É só assim. Não dá. Não dá. Né? Então, não fiquem pedindo bênção para jogador, hein, diretores do Santos. Cheguem lá, contratem,
causem um impacto, causem um movimento necessário dentro do vestiário para que haja um respeito com o superior, né? Entregue o que o cara quiser, tente melhorar essa janela, que o Santos foi horrível na janela, não dá, o Santos tem 3, 4 jogadores ali que tem condições, no mais, o Santos não tem jogadores confiáveis, tá? E por isso que oscila demais. Então, independe do técnico. Se for o São Paulo como é o principal, se vocês toparem, entreguem o que o cara quer. E cobrem ele também. Mas coloquem travas que defendam a instituição no contrato. Tipo, ó, vamos entregar o que você quiser, o que você quer. Se der ruim, não tem multa. Nós vamos te liberar sem multa. Negocia isso, tá? Porque hoje eu vejo o São Paulo muito mais próximo do Santos do que qualquer outro, e o Santos cedendo às exigências do São Paulo. É nisso que eu vejo, é isso que eu vejo. Vamos aguardar, a gente volta a qualquer momento, tá certo? Se inscreve aí, ativa o sininho, se inscreve no História Santos Oficial, no canal do Fabiano Frá, tamo junto e misturado. Valeu, tchau.